Olá, meu nome é Mislaine, sou aluna do curso de licenciatura em computação da UEL. Bom, nossa atividade para hoje é sobre a máquina de Turing. Eu falava máquina de Turing, que é a máquina de Turing. O que é uma máquina de Turing e como utilizar a máquina de Turing. E problemas que podem ser resolvidos, que não podem ser resolvidos com a máquina de Turing. Porque existem problemas que se resolvem nela. E diferente de outras máquinas, tem problemas que não podem se resolver nela. Então, vamos lá. A máquina de Turing foi criada em 1936 pelo matemático inglês Alan Turing. O sobrenome dele tem tudo a ver com o nome da máquina. Muito antes da invenção do computador digital, é capaz de calcular qualquer função do computador. Matemática. Qualquer função matemática. Mediante a um determinado conjunto de instruções. Para qualquer sistema formal existe uma máquina de Turing, que pode ser programada para imitá-lo. Formalmente, a máquina de Turing consiste em uma fita que pode ser infinita, então não tem fim, para a esquerda ou para a direita, dividido em células adjacentes, que contém um símbolo do alfabeto, um cabeçote que pode ler e escrever símbolos na fita, mover-se para a esquerda e para a direita, um registrador de estados que armazena o estado da máquina e uma tabela com as funções de transição que nos diz que simples escrever como mover o cabeçote, o qual será um novo estado dependendo do símbolo que está lendo. Deixa eu virar aqui. Ó, professor, eu fiz na folha, tá bom? Porque eu tô lendo na folha que eu procurei, tá bom? Eu não tô lendo no Google, professor, ó. Eu copiei tudo na folha, ó. Tudinho, ó. Tudinho. Só pra mim tentar explicar o que é. E o estado que se encontra. Então, o modo de usar. Para definir formalmente uma máquina de Turing, usa-se a tupla, que da esquerda para a direita consiste em o alfabeto de símbolos, conjunto de estados, as funções de transição, estado inicial, conjunto de estados finais, conjunto de símbolos auxiliares, símbolo branco, e o símbolo branco é o final, e o símbolo que indica o início da fita. A função de transição é se um estado lê um símbolo, vai para o outro estado, escreve um símbolo e nos diz a direção se é para a esquerda ou para a direita. Exemplo com a máquina de Turing. Um exemplo. Vamos reconhecer uma palavra da linguagem fecho de Kleene, que é usado com a máquina, através da máquina. Com a linguagem de A mais B, onde a quantidade de A's é igual à quantidade de B's. Então, o primeiro caractere da fita é a seta de início, a setinha lá do início, que vai entrar pela primeira transição da função, o estado que seta lendo seta, e vai para o estado Q0, escreve a seta e o cabeçote vai para a direita. E o estado Q0, lendo A, vai para o estado Q2, escreve X e o cabeçote vai para a direita. O estado Q2, lendo B, vai para o estado QX, escreve X, cabeçote, vai para a esquerda. E o estado QX, lendo X, vai para o estado Q0, que escreve X e o cabeçote vai para a direita. E assim sucessivamente, até a palavra do cabeçote ser reconhecida por essa máquina com base nessas funções de transição, assim sucessivamente. Aqui ele é muito caractere e eu ia levar muito tempo para explicar. Como o vídeo é 5 minutos, eu vou passar até de 5 minutos aqui. E como acontece o não reconhecimento de uma palavra pela máquina de Turing, que se dará pelo travamento da máquina. Vamos ver. Bom, a linguagem em questão é 0, une em 12N. Bom, a linguagem em questão é 0, une 12N, ou seja,
uma sequência de zeros seguidos e uma sequência de uns após os zeros. Onde a quantidade de uns é o dobro da quantidade de zeros. O algoritmo é o seguinte. Vamos ler um zero e marcar dois uns, um por cada zero lido. Essa palavra não pode ser reconhecida por essa máquina, porque ela não tem a quantidade de uns em dobro a relação de zero. Então, para ela ser reconhecida, ela tem que ter a quantidade de 1 em relação ao dobro de zeros. Então, o primeiro caractere da fita é o seta, como nós já vimos no primeiro exemplo, de início, que entrará pelo primeiro funcionamento da transição, o estado que seta, lendo seta, que vai para o estado que é zero. Escreve seta e vai para a direita, e assim com todos os caracteres sucessivamente. Se formos fazer no papel, vai sair bem assim como estamos falando. Entenderemos mais melhor. E no final, não temos função de transição em Q2, lendo o símbolo branco, que é o final. Ou seja, a nossa máquina de Turing vai travar nesse estado, porque ela não consegue avançar mais. É muito importante que se defina bem as funções de transições, para que a máquina de Turing não entre em loop, para não haver o problema da parada. Então aqui eu resumi, mas a gente tem que fazer bem detalhado, todos os detalhes, não pode faltar nada, senão ela vai entrar em loop, a máquina vai entrar em loop e não vai dar muito certo não, tá bom?